atendendo à indicação do vereador Sebastião Vaz Franco, solicitando que seja cumprido a lei número 229/12, que se concede o abono de aniversário aos funcionários públicos municipais e também da lei número 226/12, que institui o auxílio alimentação. Informamos que é importante salientar preliminarmente que todas as despesas públicas, incluindo-se o sistema remuneratório dos servidores públicos, devem atender, evidentemente, às exigências do serviço público, levando-se em conta as disposições do artigo 37 do inciso 1º da Constituição Federal de 1988, senão vejamos. Artigo 37, inciso 1º. A fixação dos padrões de vencimentos e dos demais componentes do sistema remuneratório observará: primeiro, a natureza ou grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira. Segundo, os requisitos para sua investidura. Terceiro, as peculiaridades dos cargos. Veja então que as instruções de vantagem peculiares para os servidores públicos se mostra legítima a ser realizada em conformidade com o interesse público e com as exigências do cargo, emprego do serviço. Desta forma, adiante se verá que o abono de aniversário mostra-se desarrazoado e ilegítimo, devendo a autoridade competente rever o ato que institui, revogando-se ou arguindo sua inconstitucionalidade. A Constituição Federal de 1988, no artigo 29, caput, estabeleceu que o município reger-se por lei orgânica que deverá atender os princípios estabelecidos na CF/88 e na Constituição do respectivo Estado, senão vejamos. Artigo 29. O município reger-se por lei orgânica votada em 2 turnos com interstício mínimo de 10 dias e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado, e os seguintes preceitos. Ademais, não podemos olvidar do disposto no artigo 128 da Constituição do Estado de São Paulo, que, por força do disposto no seu artigo 144, é aplicável aos municípios paulistas com efeito. Rezam os citados dispositivos que, artigo 128, as vantagens de qualquer natureza só poderão ser instituídas por lei e quando atende efetivamente os interesses públicos e as exigências do serviço. Artigo 144. Os municípios com autonomia política, legislativa, administrativa e financeira se auto-organizarão por lei orgânica, atendido os princípios estabelecidos na Constituição Federal e nesta Constituição. A partir dos indigitados dispositivos, verifica-se que a nova vantagem denominada de abono de aniversário previsto na Lei número 229/2012 não atende nenhum interesse público e tampouco as exigências do serviço público. Portanto, trata-se, a nosso ver, de uma vantagem
que não encontra amparo em qualquer fato ou situação de interesse público. Isso porque não está relacionada diretamente ou indiretamente com a prestação do serviço ou com a situação do servidor. Em verdade, revela apenas um cortejo em prol do servidor público. Nessa esteira, não podemos deixar de trazer à baila os preciosos fundamentos expressados por Kelly Lopes Meireles, em Direito Administrativo Brasileiro, da 32ª Educação, Editora Malheiros, São Paulo, de 2006, que sobre as anômalas vantagens ponderou o que segue. Além dessas vantagens, que se encontra justificativa em fatos ou situações de interesse administrativo, por relacionada direta ou indiretamente com a prestação do serviço ou com a situação do servidor. As administrações têm concedido vantagens anômalas que refogem completamente do princípio jurídico e da orientação técnica que deve nortear a retribuição do servidor. Estas vantagens anômalas não se enquadram quer como adicionais, quer como gratificações, pois não têm a natureza administrativa de nenhum desses acréscimos estipendiários, apresentando-se como liberalidades ilegítimas que o legislador faz à custa do erário com o só propósito de proteger o serviço público. Isto posto o abono de aniversário, vantagem pecuniária instituída pela Lei Municipal 229/2013 é inconstitucional na medida em que se afronta o princípio do interesse público, da moralidade e da eficiência e da razoabilidade, todos previstos explícita ou implicitamente na Constituição Federal de 1988. A inconstitucionalidade reside no fato de se tratar de vantagens desnecessárias, porque não atende ou não satisfaz qualquer necessidade da administração pública, e também inadequada, porque não atinge nenhum fim público, e por fim inadmissível, porque representa ônus financeiro excessivo, tendo em vista que não acarretará nenhum benefício para a administração pública. É mero expediente para proteger o serviço público. Em suma, a jurisprudência, no sentido de que este tipo de norma ainda atinge os princípios da razoabilidade e do proporcionalidade da administração pública,